um link muito forte com parques de diversão, não é mesmo, Ale? Você vai falar de transformação digital nos parques que já são bastante digitais. Exatamente, Renato. Bom dia a todas e todos. Eu vou só fazer o link aqui, da onde que surgiu essa ideia de falar dos parques, né? Eu vou pegar duas notícias aqui dessa semana. A primeira delas, e aí também é um tema que a gente acaba falando bastante, que são os layoffs, né? Então, a Pixar está para demitir aí 14% da força de trabalho deles, ou seja, a gente está falando aí de 175 pessoas afetadas. O que tem por trás disso daqui, né? Desde que Bob Iger voltou, né, o CEO da Disney voltou, ele tem uma estratégia de desacelerar os gastos dos conteúdos, né, ou da plataforma de streaming da Disney Plus e deixar ele mais lucrativo. Que também é um papo que a gente já tem aí há um bom tempo aqui dentro do Trends News. E a segunda notícia, ainda voltada a isso, foi pelo fato de que, para quem não sabe, né, fica de olho aí no bolso, mas tanto a Disney Plus como a Netflix vai aumentar os valores do serviço. Né? Então, por exemplo, a Disney Plus, a partir do dia 26 de junho, o pacote padrão vai começar a custar R$ 43,90 por mês e o Premium R$ 62,90. Então, eu comecei a pensar nisso, eu falei, poxa, o que tem muito por trás disso, né? Sim, é sobre a lucratividade das empresas. E quando a gente fala da Disney, a gente sabe que os parques são realmente referências. E essa transformação digital, né, que a gente está passando, nos parques estão acontecendo. E a Disney, com certeza, sempre pensou nisso. A Six Flags, por exemplo, um outro parque, anunciou que também está começando a pensar, estão muito atrás, tem os parques são sensacionais, mas a questão de transformação digital estão começando a pensar, e aí, claro, utilizando muito a inteligência artificial. Eles dividiram em 3 pontos, tá, dentro da Six Flags, que eles precisam trabalhar dentro da transformação digital. O que eles chamam de planejamento, né, então a gente está falando no planejamento de ir para os parques, seja pelo site, seja pelo aplicativo, e o aplicativo, a questão de mapa, pedir comida antes, recomendações. O segundo ponto são as próprias atrações, e aí a gente está falando, por exemplo, tempo de espera, que a Disney sempre foi referência, e também sobre a questão de fotos e vídeos durante a viagem para a visita para os parques. E o terceiro ponto, o parque em si, e aí dando essa experiência mais digital também, seja com uma carteira digital, seja a questão dos estacionamentos, seja também os pedidos de comida, seja na compra das lojinhas de souvenir, tendo totens específicos dentro para pessoas que se cadastram antes, tá? Então, a gente está vendo aí esse movimento dentro dos parques de diversões, que, né, eu gosto muito de falar que parece ser uma coisa tão tradicional, mas sim está indo para um lado mais digital também. E eu quero trazer aqui um exemplo que eu vivi, né? Ano passado, quando eu passei lá 3 meses na Ásia, no Japão, e eu visitei o parque da Universal, e dentro do parque da Universal tem o parque do Super Mario. Né? E eu vou entrar um pouquinho aí no seu ramo aqui, tá, o Charles? Vai falar um pouquinho do Super Mario. Eu conto essa história, vou tentar dar uma resumida por questão de tempo, mas assim, a primeira coisa, eles já ganham dinheiro. Por quê? Porque todo mundo está querendo ir no Parque do Super Mario, então para você ir, né, dentro, né, então o Parque do Super Mario fica dentro da Universal. Você já paga para entrar no Parque da Universal, para você ir para o Parque do Super Mario, você paga também um valor para entrar naquela fila antes e ter também um horário específico. Então eu paguei lá um valor X, e aí era meio-dia, acho que mais ou menos, era o horário que eu podia entrar. Antes de entrar no parque, você tem um quiosque. E aí ele vende um relógio, né, para você ter uma experiência melhor. E olha como isso é legal também. Esse relógio, eu olhei várias delas ali, e uma delas é essa daqui. Você olha e fala, meu, eu quero esse relógio aqui do Todd, né? E assim, eu falei, meu, eu preciso disso aqui. Comprei, né? Não lembro se foi $40, alguma coisa assim, isso é absurdo, tá? Eu falei, vou comprar. Eu estava com a minha esposa, eu falei o seguinte, como que eu vou no Parque do Mario e vou comprar só do Toad que eu quero? Eu falei para minha esposa, você vai ter que comprar o outro, você vai ter que comprar o do Mario. Você não sei se você vai utilizar, mas eu quero que você compre. Aí você vê realmente essa questão de que eles já ganham dinheiro em cima disso. E o mais legal desses relógios, tá? Você conecta com o seu aplicativo que você baixa. E quando você entra no parque, ele é todo gamificado.
Então, por exemplo, aquela interrogação que você bate para pegar moeda, você consegue fazer lá também. O que ele faz? Como você está batendo com o seu relógio, né, está no seu pulso, ele sabe que você está pegando moeda e ele vai colocar dentro do seu aplicativo. E agora imagina isso para uma criança. Então ele começa a procurar todas aquelas interrogações dentro do parque para achar, e tem totens espalhados dentro do parque mostrando em que colocação que você está. Sim, geral, da semana e do dia. Né? Então, isso realmente traz uma coisa legal dentro do parque. E uma outra coisa, só para eu finalizar aqui, né? Dá para contar várias histórias lá dentro, mas uma que eu acho sensacional. Eu estava indo para uma fila, uma das atrações dentro desse parque de Super Mario, e aí eu fiquei pensando, né, a fila estava pequena, eu fui lá. Quando eu cheguei na porta, né, 10, 15 minutos, a menina falou, deixa eu ver seu aplicativo. Eu mostrei o aplicativo. Ela falou, você não pode entrar. Eu falei assim, como eu não posso entrar? Aí tem a parte de gamificação, né? Ela falou assim, ó, você tem que ter o badge, pelo menos esses 3 badges, de 4, 3 badges. O que eram esses badges? Você tem que fazer um minigame antes, também dentro do parque, você tem que encontrar esses minigames e passar. É como se fosse passar de fase. Você só consegue chegar no vilão se você passar nessas fases. Então, tinha 4 fases. Se 3 deles você passasse, aí sim você conseguia entrar nessa atração. Então, o que acaba acontecendo? Você vai querer fazer essas fases porque você não sabe o que tem lá dentro na última fase. Então, olha que legal que tem. Então, assim, é um parque que eu imaginava passar pelo menos 1 hora e meia. Eu passei lá pelo menos 3 horas. Agora, imagine crianças ali também. E tirando, claro, né, souvenir, o restaurante, você fala, não sei se eu posso falar palavrão aqui, né? Mas estava fudido mesmo de dinheiro. Eu falei, vou também comer aqui, vou pegar tudo que tiver aqui de sorvete, e paguei a mais. E ok. Então, eu queria trazer realmente essa transformação digital, essa experiência, né? Não é à toa que eu estou falando aqui para vocês, é porque a experiência foi muito legal. E para deixar aqui também só como referência, né? Como eu sempre faço, deixar aqui 2 dicas, já que eu falei que referência de parque é a Disney. Por dentro da Pixar, né, que fala da história da Pixar, que é muito legal, né, são capítulos curtos de 15 minutos, mas principalmente o parque da Disney. E tem um seriado dentro do Disney Plus que chama Disney Imagineering, que conta um pouco como que é esse processo, né, de inovação, criatividade dentro do parque da Disney, desde, né, do começo lá da primeira Disney até os dias de hoje. Então, ficar essas 2 dicas por dentro da Pixar e o Disney Imagineering, os 2 estão na Disney Plus. Obrigado, Renato. Ok.